Olá, vamos lá de novo para mais um dia desta nossa jornada, desta nossa caminhada juntos. Eu acho que está bom assim, ok? Então, antes de mais, gratidão imensa pela vossa compreensão com alguns fatores e eu vou tentar nunca mais fazer um vídeo logo após o duche, se bem que nunca é uma palavra forte. De qualquer maneira, muitíssimo obrigada pelo vosso carinho para comigo, pela vossa compreensão com todos estes fatores e vamos continuar, vamos prosseguir a nossa jornada, vamos ver qual é que é o conselho que o Tarot Zen de hoje tem para nós, hoje, dia 8 de janeiro, já fizemos uma semana e um dia desta jornada de 21 dias, de 3 semanas, não é verdade? Eu estou particularmente feliz por perceber que, embora não sejamos muitos, somos bastantes e a maioria de vocês está de facto a prosseguir neste caminho. Portanto, requer alguma disciplina, ver os vídeos todos os dias, ver a tarefa, escrever sobre a palavra. E a maioria de vocês fala comigo no privado, mas ainda assim fico super, super feliz por ver que a maioria está a prosseguir. Ora, vamos então ver a nossa cartinha do dia. Projeções. Esta carta tem muito que se lhe diga. Eu fico encantada, porque eu não sei se vocês já escreveram, já fizeram uma listinha com as cartas que têm saído e eventualmente com a relação que se vai fazendo, não é? E faz parte de mim, da minha personalidade, tentar encontrar fios condutores, mas faz parte do ser humano também fazer isso. E é incrível o alinhamento que se vai formando. Às vezes do nada aparece uma carta que é isto? Eu falei ontem isto, agora parece que não está coadunado e de repente, pof, tudo encaixa como a carta do dia 2, não é? Aquelas pecinhas do puzzle na completude, tudo encaixa e tudo vai ficando certinho. Projeções equivale ao 7 de copas. Este é o 7 de águas, no Tarot Zen de Osho, equivale ao 7 de copas. Vamos procurar aqui no nosso Tarot de Rider-Waite a cartinha para fazer aquela analogia do costume, não é? Obrigada pela paciência. Está aqui. Mas eu não posso ter as cartas separadas. Eu já separo arcanos maiores e depois os arcanos de paus, os arcanos de copas, os arcanos, que é para ser mais simples encontrar as cartas, porque senão se eu tivesse que procurar aqui no meio das 78, ficaria complicado. Ora, a 7 de água, projeções, vamos ver essa carta. Temos a figura de um perfil feminino, um perfil masculino, e temos aqui imagens difusas, como se fossem uns reflexos do perfil de cada um, não é? Aí meio difusos, como se não se pudesse ver bem. Ora, no 7 de copas, o que é que nós temos? Nós temos aqui 7 copas. Quando nós vemos aqueles vídeos todos perfeitinhos, eu antes via os vídeos e pensava, nossa, a pessoa deve ser tão organizada, tão certinha, tão meticulosa, nada falha no vídeo. E depois comecei a fazer os vídeos e comecei, caiu, estão a ver? Caiu o meu brinquinho, a minha pérola. E eu comecei a pensar, nossa, como é que é possível que isto aconteça? Porque acontece tantos acidentes comigo, as pessoas devem ser super certinhas, até que eu percebi que de facto devem haver imensas edições, porque estas coisas estão constantemente a acontecer. Quando eu comecei a assistir lives, então pronto, tem. Recomecemos o 7 de copas. Então vemos aqui 7 copas, 7 taças, cada uma delas com a materialização de algo que se pode sonhar, portanto, desde sucesso e vitórias, portanto, os primeiros lugares,
joias, o conhecimento, a coroação. Temos aí 7 diferentes aspirações e aqui uma pessoa como se fosse o negativo de si, o negativo no sentido de a impressão de si, a imagem de si, deslumbrada com tantas possibilidades. O 7 de copas é isso mesmo, as possibilidades todas que nós temos, as oportunidades, o mundo de oportunidades que nós podemos abraçar, porque de facto não há nada que nós não possamos, quer dizer, existem algumas coisas, mas em termos materiais não há praticamente nada que nós não possamos tentar conseguir, claro, relativizando. Dificilmente eu vou ter $1 trilhão, não é? Mas, eventualmente, posso conseguir, de facto, claro que num processo de desconstrução e reconstrução, posso conseguir, de facto, edificar as coisas para ter um conforto material, ou posso tentar chegar lá. A verdade é que nós podemos lutar para conseguir tudo, para ter para fazer uma faculdade, para conseguir que os nossos façam, para tentar ter um ritmo de vida saudável. Assim, Isabel, isso é muito fácil, mas para quem morre de fome, sim, eu estou a falar de quem tem o conhecimento de que pode lutar para isso, porque infelizmente acho que é o grande mal da humanidade, é que a maioria das pessoas não sabe que tem a possibilidade de criar oportunidades. E há um fotógrafo do Bangladesh, que eu sigo, muitas pessoas pensam que ele é indiano, mas que eu sigo, que faz um trabalho fantástico precisamente a levar ao conhecimento, ao mundo, de como pequenos gestos podem mudar a vida, a economia de uma família inteira. Por exemplo, uma pessoa que tem uma máquina de costura e consegue ter a sua autonomia, ou que tem... por exemplo, uma vaca para conseguir alugar para trabalhos de campo, enfim, imensas possibilidades que naturalmente lhes dão prosperidade relativamente àquilo que têm. Uma pessoa que ganha $1.200, se de repente começar a ganhar 3.000, começa a ganhar muito bem, mas uma pessoa que ganha 10.000, se de repente começar a ganhar 3.000, acha que ganha mal, não é? Porque cada um tem campos diferentes, visões diferentes. E esta carta fala precisamente dessas visões, assim como esta carta também. Então, para começar, precisamos de entender que oportunidades é de facto um campo que tem. E a melhor coisa que nós podemos fazer pelo mundo e pela humanidade é, primeiro, definir as suas oportunidades. Quais são as oportunidades que você tem e quais quer. E a seguir, ajudar os outros a fazer isso. Porque quando você define as suas oportunidades e quaisquer, você corre atrás. Quando você ajuda os outros a fazê-lo, você ajuda o outro a correr atrás. Esta análise está aqui precisamente para dizer isso. Nós temos um mundo de possibilidades e de oportunidades tão grande que às vezes não agarramos nenhuma. Porque, lá está, primeiro porque não acreditamos que conseguimos agarrar alguma. Então, esta visão de um campo imenso de oportunidades que poderiam ser sonhos, passam a ser apenas e só miragens, fantasias, ilusões. E depois, porque você não foca, não define exatamente, não dá prioridades, você quer tudo. A gente quer tudo, né? Então não estabelecemos prioridades para ver onde é que queremos chegar. Eu quero viagens, eu quero uma casa, eu quero uma faculdade, eu quero... Pronto, então vamos lá. Primeiro, o que é que eu posso conseguir? A maior parte das pessoas ganha algum dinheiro e vai fazer uma viagem. Eu acho que sim, que a vida é para se aproveitar, só que vamos ver como é que é. Vamos pôr parte numa poupança, vamos investir numa faculdade e criar condições para desenvolver um negócio próprio, para investir numa imobiliária. E em vez de fazermos agora a volta ao mundo, um ano sabático, porque ganhámos a Mega Sena, vamos fazer uma viagem um pouco mais pequenina, ou vamos, em vez de comprar agora uma mansão de $1 milhão, vamos comprar uma casa mais pequenina, perto de onde estamos, porque não vamos dar passos maiores do que a perna. Então esta carta convida-nos precisamente para ter foco e responsabilidade. Aquela coisa, eu sempre falo isso, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Se nós de repente descobrimos que temos o poder de correr atrás de um sonho, não é só de ficar à espera que a oportunidade apareça e quando ela aparecer agarrá-la, é criar condições para ter essas oportunidades, criar as oportunidades. Então vamos
ver como, vamos perspectivar e vamos focar, porque senão, a tentar agarrar todas, acabamos por não agarrar nenhuma. E todas elas passam a ser miragens e sonhos. Então estas possibilidades múltiplas precisam de ser tratadas com responsabilidade para que de facto sejam oportunidades e ajudem a construir sonhos em vez de ilusões. Esta carta fala muito nisso também. Quando nós olhamos para um campo de oportunidades, é aquela coisa, 3.000 reais é muito para quem ganha 1.000, é muito pouco para quem ganha 10.000. Então estamos a projetar a nossa perspectiva sobre aquela oportunidade. O que nós estamos a ver não é aquela realidade exatamente como é a nossa projeção daquela verdade. A nossa visão daquela verdade. Não, mas o que eu estou a ver, eu vejo as coisas como são, eu não vejo as coisas como eu acho que são, eu não sou doida. Mas assim, calma. Vamos pensar assim, quantas vezes já aconteceu haver uma pessoa qualquer que você não conhecia pessoalmente, sei lá, uma colega de trabalho com quem nós implicamos porque usa sempre decote muito grande no local de trabalho. Vamos lá, nós somos mulheres, todas nós já tivemos alguma coleguinha ou na escola ou no trabalho ou alguém da família com quem implicámos assim. Quem está aqui que não é mulher, também todos já tiveram uma colega de certeza absoluta que usava decotes grandes e sabem como as outras mulheres implicavam isso e faziam aquelas, pronto. Ou então já fomos nós quem usou o decote grande. Mas vocês entendem o que eu estou a dizer. E antes de conhecer a pessoa já temos uma ideia pré-formada a propósito daquela pessoa, porque usa um decote e depois que nós atribuímos ao decote o facto de ela ser gentil, toda a gente a cuidar, a tratar bem, toda a gente fala bem com ela, principalmente os homens, essas coisas. Implicamos, pronto, a pessoa nunca nos fez mal nenhum. E depois de repente conhecemos a pessoa e ela de facto é uma pessoa extremamente competente, é uma pessoa extremamente capaz, é muito responsável, é pontual, é um doce de pessoa, super gentil, ela está sempre generosa, ela está sempre disposta a ajudar, assim. E além dessas qualidades todas maravilhosas, ainda tem um decote lindo e por isso tem o direito de o exibir e de o mostrar. E nós mudamos radicalmente de opinião sobre essa pessoa, certo? Tal e qual como, por exemplo, aquela pessoa que nós apaixonamos. Ora, apaixonamos por alguém. Namoramos. Aquela pessoa é só qualidades. Estamos ali com os olhos completamente embevecidos, entusiasmo. E depois estabelecemos um relacionamento, um compromisso sério, qualquer coisa. E a pessoa tem, como nós também temos, aqueles pequeninos defeitos, mas nós gostamos tanto da pessoa que relevamos aquelas coisinhas. E depois as coisas começam a correr mal. E começamos a desapaixonar um pouquinho. E de repente, aqueles pequeninos defeitos começam a ser profundamente irritantes. E começamos a implicar com aqueles defeitos, até ao ponto de já não conseguirmos ver a pessoa à nossa frente. E a mesma pessoa, com as mesmas características, os mesmos comportamentos, por quem estávamos apaixonados antes, de repente já não estamos apaixonados. Isso aconteceu, todos nós já nos apaixonámos mais que uma vez, com um coleguinha de escola, pronto, toda a gente, já aconteceu, nós vermos uma pessoa como maravilhosa e depois como impossível de aturar, não é? Acontece com uma prima, com uma irmã, Então, quando nós olhamos para outra pessoa, o que é que nós vemos? Nós vemos a pessoa ou vemos a projeção daquilo que sentimos ou daquilo que pensamos ou da forma como vivemos relativamente a essa pessoa, não é? Nós vemos a pessoa ou vemos a ilusão? Tem também aquela frase que diz, quando não gostamos de alguma coisa no outro é de nós que não gostamos, o defeito que não gostamos é do outro, é não gostamos em nós. Não precisamos de ir até aí. Vamos dar um primeiro passo. Quando você admira alguma coisa numa pessoa, alguma qualidade, você gosta, você tem mais tendência para ver qualidades numa pessoa de quem você gosta.
Você tem mais tendência para ver defeitos numa pessoa de quem você não gosta. E quem diz pessoas diz situações, diz eventos, diz ideologias, diz ideias. Por exemplo, uma ideia que você acha que é extremamente desagradável, uma filosofia de vida, de repente quando é apresentada por uma pessoa de quem você gosta ou por uma pessoa em quem você confia, parece-lhe mais plausível. Muitos de vocês estiveram, ou alguns de vocês estiveram nas nossas WhatsApps. Quando eu saí das terapias energéticas, principalmente baseadas em medicina tradicional, na filosofia energética da medicina tradicional chinesa, como o Shiatsu, e comecei a falar-vos também de tarô, numerologia, do calendário chinês, da astrologia. Houve várias pessoas que disseram: Isabel, fiz a WhatsApp por curiosidade, porque era você que estava a apresentar. Porque eu sempre, posso dizer claramente, esnobei, era-me indiferente ou desprezava as terapias esotéricas. Achavam que eram enganação, que era fraude, que era... Pronto, que eram mentiras. E aí, de facto, mudaram. Tiveram uma... Olha aqui. Uma nova visão, uma nova perspectiva. Não estou a dizer que acreditam agora, mas pelo menos deram a oportunidade para conhecer. Então, quando vocês estiverem a avaliar alguma coisa, a ajuizar, a criticar e a elogiar algum facto, alguma ideia, alguma pessoa, vejam até que ponto é que não estão a projetar a vossa imagem. Aí, o que vocês estão a ver não é exatamente a pessoa. Isabel, não é bem assim. Eu desculpe, Isabel, eu continuo a discordar. Então, vou tentar outra analogia que Osho falou nisso. Quando você vai ao cinema e você olha para a tela, tem o filme. Você olha para a tela, mas não está a ver o filme. Você está a ver a projeção do filme. Porque, na verdade, o filme está atrás de você, no projetor, lá atrás, na salinha escondida. E você não vê ninguém no cinema olhar lá para trás, para o projetor. Ninguém, se quer ver o filme, olha para o projetor. Todos olham para a projeção do filme. Então, você, quando olha para uma pessoa, você está a olhar para a projeção. E, nesse caso, o que é o projetor? É a sua mente. É o seu consciente. Eventualmente pode ser o seu inconsciente a manifestar-se também. Você às vezes pode ter medos, traumas, preconceitos arraigados em si que você não tem a noção disso, mas está tudo na sua mente. Então, a realidade que você observa conscientemente é uma projeção do seu consciente e do seu inconsciente. Faz mais sentido agora? O que você vê, o filme que você vê na realidade, está sempre a ser projetado pela sua mente. Tanto que quantas e quantas vezes, depois de você pesquisar sobre um assunto, seja sobre o que for, você muda a sua opinião ou você fundamenta ainda mais a sua opinião. Porquê? Porque o projetor mudou o filme a ser exibido. Então você vai observar um filme diferente. Faz sentido? Deixa eu ver então agora aqui a colinha. Meu Deus, eu tive a tela ligada tanto desligada, aliás, tanto tempo que agora tem que entrar. Espera aí um pouquinho. Ops. Ainda bem que vocês são tão tolerantes comigo, não é? É que o apoio para a câmera que está a filmar estava precisamente em cima do teclado e ficou tanto tempo desligado que eu tive que colocar a palavra passe de novo. Então, a única maneira de se chegar à verdade é aprender como enxergar diretamente, deixar de lado a intermediação da sua mente. Você só consegue ver a verdade do outro quando desligar a sua mente, quando deixar de ver a projeção da sua mente. Porque a sua mente é uma interferência. A sua mente só é capaz de criar sonhos com a ajuda do seu entusiasmo. Por isso é que nós, quando vemos alguém, estamos apaixonados por alguém, aquela pessoa é lindíssima. Nos primeiros tempos aparece,
Ai não, Isabel, quando conheci o meu marido ele parecia tão feio. Depois é que foi ficando mais bonito e tal. Sim, e você também foi aprendendo a amar, foi ficando mais apaixonado, não é? Então, toda a realidade que nós observamos é sempre uma projeção nossa. O que significa algo extremamente que nós já sabemos, é óbvio, mas que vamos lembrar aqui. Este mesmo vídeo que está a ser visto várias vezes por vocês, a cada vez que é visto, vocês vão apreender uma realidade diferente. E este mesmo vídeo que está a ser visto por vocês está a ser interpretado de formas completamente diferentes. Há tantas realidades quantas mentes há. Se houver 10 mentes, há 10 realidades. Se houver trilhões de mentes, há trilhões de realidades. Não há trilhões de seres humanos, não é? Mas existem multiplicações das nossas mentes. Por exemplo, a pessoa que eu era ontem já não é a pessoa que eu sou hoje. A vocês, por exemplo, que gostam de tarot e que conheciam esta carta, agora o 7 de copas, eventualmente poderão ter uma visão diferente sobre esta carta a partir de agora. Ou não, vão fundamentar ainda mais a que já tinham, não é? Então, a próxima vez que você estiver a olhar alguém, porque uma projeção pode ser algo fantástico, não é? Quando estamos apaixonados por alguma coisa, ou pode ser terrível. Por exemplo, há pessoas que têm fobias. Por exemplo, eu tenho uma fobia de aranhas. Cada vez que eu vejo uma aranha, existe uma aranhazinha no mundo da animação super fofa, e eu cada vez que vejo aquela aranha eu sinto-me culpada por ter medo de aranhas, mas a verdade é que eu tenho medo, tenho essa fobia. Então cada vez que eu vejo uma aranha eu tento fugir dela precisamente para ir contra esse ímpeto de lhe fazer mal, não é? Por causa da fobia. Então eu tento sair do campo de ação dela porque não tem como ela continuar no meu campo. Precisamente por causa desse terror que qualquer fobia é irracional, não é? Não é lógica, não é? Irracional no sentido de ilógica, não responde a raciocínio. Mas, independentemente das nossas projeções serem mais agradáveis ou desagradáveis, não deixam de ser projeções. A verdade é essa, não é? Então são sempre projeções. Então, está aqui. A única forma de escapar disso é entender como funciona o jogo. Quando você der algum tipo de julgamento, ou quando perceber que tem um julgamento se formando a respeito de outra pessoa, vire-o do avesso. Aquilo que você está a ver no outro, na verdade, pertence a você ou não? A sua visão está límpida ou está obstruída por aquilo que você quer ver? Porque quando nós vemos, quando tem uma pessoa que nos desagrada, nós queremos achar defeitos nessa pessoa. Quando uma pessoa nos agrada profundamente, nós queremos encontrar imensas qualidades. Nós até desculpamos os defeitos que todos os outros veem, não é? Quantas vezes acontece nós temos uma amiga que chora, sofre, assim, por alguém que nós sabemos que é um traste, ou que se tem comportado como um traste no nosso juízo de valores. E nós dizemos, mas tu não vês que a pessoa não é a pessoa certa para ti, assim. E a amiga arranja 1,5 milhão de desculpas precisamente para justificar comportamentos que, à luz da razão, são completamente inaceitáveis, não é? Então, a próxima vez que você olhar para alguém e perceber que está a fazer um juízo, veja se esse juízo é sobre a pessoa ou se está a revelar alguma coisa de si. É aquela frase, não é? Quando alguém fala mal dos outros, fala mais de si mesmo do que do outro, não é? Ou diz mais sobre si mesmo do que sobre o outro. Então, assim como quando alguém falar bem sobre os outros, diz mais de si mesmo do que sobre os outros, não é? Então, porque tudo aquilo que nós comentamos, tudo aquilo que nós vemos, que percebemos, é uma projeção da nossa mente. Dessa forma que a nossa mente tem de olhar, de sentir, de cheirar, de analisar, de avaliar, pronto, inclusive de projetar. E então, a palavra de hoje é ilusão. Ilusão no sentido de ilusão mesmo, daquilo que podia ser um sonho e não é. Passou a ser apenas uma ilusão. Você já teve alguma ilusão? Por exemplo, eu lembro-me quando o meu pequenininho,
o mais novo, o pequenino. Todos os meus filhos foram pequenininhos ao momento, não é? Quando o meu mais novo entrou na classe, na escola primária em Portugal, que aqui se chama no básico, no ensino básico, com 6 aninhos, a professora perguntou: o que é que tu queres ser quando fores grande? Perguntou a todos os garotos, não é? E ele não queria ser astronauta, ou médico, ou caixa de supermercado, ou vidraceiro, mecânico, não. Ele respondeu: eu quero ser tudo. E a professora achou muita piada e disse: mas tu não podes ser tudo. Ele disse: posso sim, que a minha mãe disse que eu podia ser tudo o que eu quisesse. E de facto eu disse que ele podia ser tudo o que ele quisesse, mas não para ser tudo, não é? Quer dizer, e nós podemos ser tudo o que nós queremos. Felizmente depois ele teve professoras que lhe disseram: olha, tu estás a participar em imensas competições, tens boas notas em todos, mas para continuar a ter excelentes resultados vais ter que começar a escolher. Não dá para entrar em 10 ou em 7 competições e ter medalha de ouro em todos. Tens que escolher 1 ou 2 para de facto ter resultados excelentes, e os outros, se quiseres, participas por desporto e por diversão, pelo que quiseres. Por isso é que nós vemos, por exemplo, um jogador de futebol excelente que gosta de desportos, mas depois focou no futebol, ou ténis, ou, assim, ou um aluno que tem notas muito boas, depois foca em determinado campo para se tornar excelente naquele campo e o resto vai conhecendo, não é? Tal qual eu sempre vos digo em aulas de terapia, assim, vocês focam naquela terapia que vos diz mais, que vocês aprofundam, conhecem por dentro e para fora. E depois vão estudando outras, pelo menos para ter uma luz, para saberem caminhar, no mínimo, e se eventualmente tiverem algum prazer maior em alguma, vão aprofundando mais uma ou outra, mas têm sempre um carro-chefe, um carro condutor, não é? Então, a palavra de hoje é precisamente ilusão, para não confundir com sonho. Quando é que uma ilusão passa a ser uma ilusão e deixa de ser um sonho? Ou quando é que uma ilusão se mantém como ilusão e não chega a ser um sonho? Eu podia escolher oportunidades também como palavra, não é? Mas não, vou mesmo pela ilusão, porque esta carta para mim de facto significa muito ilusão, assim como as projeções são a nossa ilusão, a nossa realidade, é a nossa forma de ver, não é? Pronto. Então, a palavra vai ser ilusão. Para vocês escreverem, vocês têm anotado no vosso caderninho, tá? Oi, querida. Olha, hoje temos aqui o Mel. Vem cá, Mel. Vem cá. Vem cá. Isso. Oi. Hoje não é Fields, hoje é a Mel que está aqui. Então... aos poucos vocês vão conhecendo os peludinhos todos. A Mel é a matriarca da casa, é a gatinha mais antiga cá, aqui na casa, é uma escaminha. Não é? Então, e a tarefa? Qual é que vai ser a tarefa de hoje? Vocês vão fazer uma lista dos vossos sonhos mais antigos. Ok? Daqueles sonhos que vocês colocaram de lado porque a vida adulta vos afastou, daqueles sonhos que vocês no fundo ainda guardam dentro de vocês. Eu vou dar um exemplo. Eu quando era pequenininha, nós só tínhamos um canal de televisão aberto em Portugal. Portugal é um país muito pequeno, não é? E eu era pequenininha assim, há muitos anos. E nós tínhamos dois filmes por semana na TV, que era a noite de cinema, quarta-feira à noite, que os meus pais não deixavam ver porque eu deitava cedo, e a tarde de cinema, que era no domingo à tarde, com filmes de Tarzan, filmes de capa e espada, e muitos filmes de Fred Astaire e do Gene Kelly, isso assim. Eu adorava a forma como eles dançavam, e Ginger Rogers, pronto, adorava sapateado, e eu sempre dizia, eu vou aprender a dançar sapateado. Dentro de mim existe essa menina pequenininha a dizer, um dia eu vou aprender a dançar sapateado. Ainda é um dos meus sonhos. Então, se calhar um dia vocês ainda me vão ver a matricular numa aula de sapateado. Nem que seja uma aula só para dizer, eu tentei. Mas façam a lista desses sonhos que vocês ainda guardam dentro de vocês. Mergulhem dentro de vocês para ir buscar esses sonhos. Redescubram e
eventualmente, vejam se não há a possibilidade de criar algumas oportunidades para correr atrás. Afinal, nós estamos num ano fantástico que começou com o Mercúrio retrógrado, precisamente para nos dar a oportunidade de perceber o que é que temos pendente e precisamos de acabar de resolver antes de entrar no ano com tudo. Não ao 1 de janeiro, mas entramos no ano com tudo quando tivermos essas pendências resolvidas. Marte, a ação, também estava retrógrado e vai entrar agora em linha direta esta semana, acho que no dia 11 não, ou 12, não, assim, é algo assim, na quinta-feira. E Marte também vai entrar em movimento direto, precisamente no signo de Gêmeos. Gêmeos é o signo regido por tal Mercúrio retrógrado, que vai deixar de ser retrógrado, não é? Então, estamos precisamente a começar agora a emergir das pendências, estamos a fazer estas lavagens interiores, vão repescar a ver qual é que é o vosso sonho, ou os vossos sonhos, que são viáveis. Não é sonhar, eu queria ser presidente ser mais rica que o presidente dos Estados Unidos, eu queria morar na Casa Branca, ou eu queria ser a pessoa mais rica do mundo. Não é esse tipo de sonhos, é sonhos viáveis. O que é que está aí que vocês podem conseguir? E diferenciar da palavra ilusões. Ok? Pronto. Mas o principal é, de facto, termos essa noção de que cada vez que nós vemos uma pessoa, um comportamento, uma atitude, uma filosofia, uma ideia, na verdade, essa realidade que estamos a ver é a nossa realidade e ninguém mais vê assim. Porque é uma projeção nossa. Lembrem-se sempre, cada vez que estiverem a fazer um juízo sobre alguma coisa, lembrem-se sempre da sala de cinema. Vocês nunca veem o projetor, o filme. Vocês veem sempre a tela, a projeção do filme. Ok? Até amanhã.